Então a gente tem medições de corrente. Ó. Então a corrente é uma medição importante que a gente tem, porque, por exemplo, em motor, esse motor tranca, é um dos casos, né? O motor tranca. Eu preciso de uma medição de corrente, porque se eu não tiver a medição de corrente, ele tranca o motor, por exemplo, se fosse de uma esteira, ele trancou, a corrente vai lá para cima e ele vai queimar o motor, ó. Então existem medições, vários tipos. Então existe medição em corrente contínua, então em CC, por exemplo, tensões de bateria. Eu vou ali e meço a corrente do circuito. E medições em CA, em corrente alternada, que é a corrente da nossa rede elétrica aqui, ó. Então, medições comuns é com resistor shunt. O que é isso aqui? É uma resistência que eu coloco. Bom, então esse aqui é um TC, existem diversos modelos de TC. Esse aqui vai num equipamento que eu tenho aqui, que é esse aqui. Ele é utilizado para medição CA. Ó. Mas normalmente o que eles fazem? Ó, eles transformam uma corrente. Ele tem aqui um campo e a gente coloca. Eu abro normalmente esse TC aqui e eu coloco um condutor aqui no meio. Então eu utilizo isso aqui às vezes para medição. Por exemplo, eu quero medir o consumo de uma casa. Então eu venho aqui e coloco um condutor aqui de entrada da residência, ou pode ser também do motor, se eu quiser, né? Então eu tenho um motor aqui na minha, digamos, na minha piscina. Eu quero medir a corrente, quanto que ele está puxando esse motor. Eu poderia medir com multímetro também. Com multímetro também é possível fazer essas medições que a gente está falando, só que é muito arriscado eu medir em CA. Então às vezes tem o alicate amperímetro. Então aqui eu tenho um alicate amperímetro que eu posso utilizar também para medir medições de corrente alternada, né? Então o pessoal que trabalha na indústria utiliza muito isso aqui, ó. A pessoa vem lá, coloca o condutor aqui no meio do motor e mede quanto que está consumindo o motor CA, que é o chamado alicate amperímetro. Aí, na verdade, quando a corrente passa, ela gera um campo, aqui ele mede o campo e basicamente ele consegue medir a corrente, né? Eles são, digamos assim, as medições são um pouco mais grosseiras em si, então ele mede correntes maiores, 1, 10, 5, 20 amperes, né? Só que isso aqui, na verdade, ele vai mostrar num display. Então eu consigo ver somente num display. Já com esse equipamento que está aqui, com esse transformador de corrente aqui, ó, ele converte uma corrente maior, normalmente numa corrente com uma relação menor. E isso normalmente vai entrar num aparelho, vai entrar num conversor analógico digital. Normalmente a gente tem uma instrumentaçãozinha antes e depois ele entra num aparelho, que é no caso desse aparelho que eu tenho aqui, ó. Aí eu consigo processar o sinal. Então cada um tem vantagens e desvantagens. Ó. Então, precisão, o resistor shunt é bom, o sensor Hall é bom e esse aqui de medição com TC ele é médio, né? Porque na verdade ele mede, digamos assim, a medição um pouco mais grosseira dele em si, ó. Agora a precisão em relação à temperatura. Até eu tenho alguns sensores Hall aqui, eu não sei onde é que estão os meus sensores, que eu já utilizei em alguns projetos. Os problemas do sensor Hall é que, na verdade, se eu tenho um aquecimento perto do sensor, ele começa a ficar ruim a precisão dele. Ó. Então ele é sensível um pouco à temperatura. Já o shunt e o TC já não. Ó. Então o custo do shunt, como é só uma resistência, né? Normalmente é um custo baixo. Do sensor Hall é um pouco mais elevado. E o do TC também é um custo médio. A isolação o resistor não tem, o Hall tem e o TC ele tem. Ó. Então, para altas correntes, o resistor shunt às vezes não é muito ideal, porque na verdade, como eu passo a corrente pelo resistor, ele vira calor, né? Então, às vezes eu tenho uma medição de correntes muito altas, isso aqui não é indicado. É claro que às vezes o pessoal utiliza em alguns casos por ela ser muito barata, né? Então, como ela é muito barata, às vezes o pessoal utiliza às vezes até em correntes maiores, mas eu tenho que tomar alguns cuidados. Para o sensor Hall já para medições de alta corrente e o TC ele é muito bom, né? A medição AC e DC, o shunt, o Hall também e o TC somente para C. Ó. Então aqui ele mostra como que eu faço um sensor shunt, né?
Eu coloco uma resistência, eu tenho uma fonte, uma carga aqui, e aqui eu coloco a minha resistência. E eu meço essa diferença de tensão. Então, se eu tenho um resistor de 1 ohm aqui, ó, isso aqui vai depender do dimensionamento conforme a corrente da carga. Mas digamos que fosse 1 ohm e eu tenho 1 ampere, ele vai me gerar uma certa tensão em cima desse. Se eu aplicar a lei de Ohm aqui, né? Resistência de 1 vezes a corrente de 1, ele vai gerar uma tensão de 1 volt. Ó. Então, eu meço essa tensão com um conversor analógico digital e eu sei exatamente a corrente que está passando ali ó, através da tensão. Depois eu aplico essa fórmula inversa aqui, eu achando a tensão em cima, eu sei a resistência que é conhecida, eu acho a corrente usando a lei de Ohm. Ele pode ser nesse formato ou nesse formato aqui, ó. São dois formatos que podem ser utilizados. Então, o que poderia ser essa medição? Eu poderia ter medição, por exemplo, uma fonte, digamos, a bateria de um carro, e aqui eu tenho um motor, digamos, do para-brisa do carro. Eu quero ver quanto que ele está medindo com o circuito. Eu posso colocar aqui, que nem ele mostrou aqui, um resistor. Ó. Eu coloco esse resistor em série com o motor. É claro que se o motor puxar uma alta corrente, a resistência vai ter que ser bem baixa, né? Então, eu vou ter que colocar, normalmente as resistências de resistor shunt, ó, elas são muito baixas aí, né? Vai depender da corrente, eu tenho que dimensionar isso. Então, para que isso aqui normalmente é utilizado, né? Então, a gente mede a corrente com esse sensor. Esse aqui já tem uma potência um pouco maior, ó. Então, normalmente eu tenho que dimensionar se aqui passa, digamos assim, 10 amperes nesse motor, essa corrente vai passar pela essa resistência. E a resistência, normalmente ela tem uma potência, a potência máxima que ela consegue absorver. Ó. Então, isso depende da tensão que gera e a corrente. Ó. Então, a corrente ela passa pela carga. Se eu tiver um resistor com valor de resistência maior, além de ele atrapalhar a passagem de corrente, ele vai gerar uma tensão maior. Aí ele vai acabar esquentando mais, né? Então ele acaba esquentando mais e isso é ruim, né? O resistor vai queimar. Então por isso que os resistores shunt normalmente eles têm uma resistência mais baixa. Quanto maior for a corrente, normalmente menor é o resistor shunt. Só que se o resistor shunt for muito baixo, o que acontece é aplicar a lei de Ohm aqui, ó, eu tenho uma resistência muito baixa, digamos assim, vezes uma corrente X aqui, ó, logo a tensão que ele vai gerar aqui, ela vai ser baixa. Então, para eu jogar isso aqui depois num conversor analógico digital, direto, às vezes, dependendo do sensor shunt, às vezes eu não consigo. Isso vai depender do valor da resistência. Aí talvez eu vou ter que amplificar esse sinal aqui, utilizando um amplificador operacional, e aí eu consigo adequar o sinal do resistor shunt. Então aqui ele mostra o acionamento, normalmente dos motores CA, existe um equipamento chamado inversor de frequência, onde que às vezes eu tenho IGBTs para fazer o acionamento desses motores. Ó. Então o que, que o inversor de frequência faz? Ele consegue controlar a velocidade dos motores industriais. Então o motor em fumageira, de esteira, por exemplo, é comum às vezes eu ter um inversor. E eu posso utilizar para monitorar a corrente um resistor shunt que nem ele está mostrando aqui. Ó. Então ele coloca uma resistência bem baixa, porque normalmente isso tem um consumo alto. E aí ele joga um amplificador operacional, porque a tensão que eu vou ter aqui ela vai ser um valor muito baixo aqui. Então ela vai ser na casa de valor de microvolts ou milivolts. E aí eu amplifico e multiplico isso aqui por 100 ou por 1000, dependendo do caso. E aí vocês vão ter uma tensão normalmente em milivolts aqui na saída. Isso aqui eu jogo num conversor analógico digital. Ó. Aqui ele está medindo as 3 correntes das 3 fases do motor trifásico somente num resistor shunt. E aqui eu estou fazendo medição separada de cada uma das fases do motor trifásico utilizando um resistor shunt para cada um. Já o sensor Hall, se forem ver, ele está baseado no efeito Hall, que ele consegue medir normalmente porque quando passa a corrente ele gera um campo, que esse campo eu consigo medir através desse efeito Hall. Então aqui ele mostra um condutor
Então, se eu tenho um condutor passando uma corrente, que nem aqui eu ligo a minha lâmpada aqui, ele liga a minha luminária ou liga um motor aqui, esse condutor passa uma corrente por ele. Isso gera um pequeno campozinho. Esse CI ele consegue medir isso aí. Então, normalmente, como é que funciona isso aqui? Ó? A gente faz a corrente entrar por dentro desse CI aqui, ela passa por dentro dele aqui, e ela retorna por aqui, ó. E aí ele consegue medir esse campo que eu tenho. E esse campo é proporcional à corrente que está passando num condutor ou num equipamento que está consumindo. Então aqui ele mostra um que eu já utilizei bastante, que é esse da Allegro, a CS712, que ele tem mais de um modelo, na verdade. Deixa eu ver aqui, se ele aqui. Alguns deles, aqui ele tem uma sensibilidade, ó, 66 milivolts por ampere ou 185 milivolts por ampere. Na verdade tem vários valores, né? Depende do valor da corrente. Tem alguns que medem 5 amperes, outros medem 20 amperes, outros medem 30 amperes, o sensor Hall, né? Então aqui ele mostra um pouquinho como funciona. Então ele passa por dentro do chip e aí ele tem uma parte de amplificação e ajuste aqui. E aqui ele já tem uma tensão proporcional na saída já analógica. Então ele te dá uma tensão proporcional à corrente. A corrente que está passando aqui sai uma tensão proporcional conforme a corrente. Isso aqui fica já adequado para eu jogar dentro de um conversor analógico digital. Então aqui mostra um desses sensores. Então ele é um chipzinho que eu coloco numa placa. Ele entra aqui a corrente e ela não sai em 2 pinos, que nem ele está mostrando aqui. Ó. Ela entra em 2 pinos, passa por dentro do chip e retorna aqui. E aqui ela sai proporcional já à corrente. Então se eu pegar esse modelo aqui que mede 5, ó, ele tem 185 milivolts por ampere. Então se estiver passando nesse circuito 1 ampere, ele vai estar me dando o valor de 185 milivolts. Se estiver passando agora 2 amperes, ele vai estar me dando o valor de 2 vezes isso aqui. Se estiver passando 3 amperes, ele vai estar me dando o valor de 3 vezes isso ali. E já tem um outro modelo aqui que mede 20 amperes. Ó. Aí ele me dá 100 milivolts por ampere. Então se eu tiver 1 ampere passando nesse circuito, ele me dá 100 milivolts. Ó. Se eu tiver 2 amperes, 200 milivolts. Só que o que acontece, ele normalmente mede corrente nos dois sentidos, né? Ela é bidirecional, se está consumindo ou se está nesse sentido ou no outro sentido. Porém, ele tem uma saída já de... Ó, então, se eu pegar aqui a corrente de 0, se não tiver corrente nenhuma, porque aí ele te dá já... Na verdade é 2,5, né? Não, é metade, ó. Então ele te dá 2,5. Então ele te dá o valor de 2,5 se eu tiver 0. Se eu tiver 1 ampere passando e eu tiver vamos ver qual modelo que é, que deve ser o de 100 milivolts. Ó. Então 1 ampere, aí ele aumentou 100 milivolts aqui. Ó. Se tiver 2 amperes, aí depende do modelo que está sendo usado. Aqui é o de 5. Esse aqui ele tem 185 milivolts. Ó. Então aqui em 1 ampere ele deu 2,5 mais esse 185 milivolts. Ó. Então em 2 ampere ele deu 2,5 mais os 185 milivolts. Ó. E se eu tiver correntes no outro sentido, digamos a corrente negativa, ele vai te dar esses 2,5 menos os 185 miliamperes. Ó. Vai dar um 2,13 alguma coisa. Só que daí tem alguns detalhes. Ó. Aqui ele mostra algumas curvas. Então isso aqui ele gera alguns erros conforme se eu tiver uma temperatura muito alta próximo na placa, no sensor, isso aqui pode dar alguns problemas aí na medição. Ele dá alguns erros. Ó, então ele mostra aqui a diferença de uma medição, uma corrente 0. Se a temperatura estiver entre 25 aqui até 50, praticamente o erro é 0. Agora se eu tiver uma temperatura de 100 graus, que nem aqui ele está mostrando já, ó, ele já te dá um errozinho considerável.
Claro, não é um erro tão grande, mas dependendo do valor que se subir aqui já para um valor desses aqui já te dá um erro considerável. E aqui ele mostra um exemplo, né? Então eu poderia ter a bateria do meu carro, o limpador de para-brisa e eu quero saber quanto que ele está consumindo e mandar isso aí para ser processado, esse sinal. Então, conforme eu tenho minha bateria ali, que seria algo assim, né? Vocês vão ter uma fonte, e aí eu posso já jogar na CS, já vai sair uma tensão analógica proporcional, já posso jogar direto num conversor analógico. Então, conforme o motor estiver puxando, se ele estiver fazendo mais esforço, ele vai puxar mais corrente, ele vai te dar uma tensão maior aqui. Isso já vai sair um número binário aqui na saída. Então aqui eu coloquei uma pergunta, ó. Qual a corrente do motor se o microprocessador recebe o valor de 150, tensão de referência 5 volts, conversor ADC de 8 bits, ó. Qual a sensibilidade da medição? Ó, então a primeira coisa que eu tenho que ter aqui é saber a sensibilidade do conversor, né? Então o conversor analógico digital, a sensibilidade dele ela é igual a tensão de referência, então a tensão dividido por 2 na N. Ó. Então, por 2 na N, que é o número de bits. Ó. Então, a sensibilidade desse conversor aqui, e ele é um conversor de 8 bits, ó, 2 na 8. Isso vai dar uma sensibilidade de 19,53, se eu não me engano. Então, se eu pegar aqui 5, vamos pegar outra calculadora. 5 dividido por 2 elevado na 8, ele vai me dar um valor de 19,53. Que ele recebeu o valor de 150 lá no mundo digital. Então, aqui ele está mostrando aqui a saída binária, né? Ela pode ser binária, como pode ser em hexadecimal. Aqui ele está mostrando em hexa. Então, se eu tiver, desculpe, em hexa não, em decimal, aqui ele está mostrando em decimal a saída, mas ela poderia ser em binária, que na verdade é só uma maneira diferente de mostrar o número. Então, se eu tiver um número 150 aqui, se eu pegasse isso aqui, eu poderia transformar também para binário. Então, se eu tivesse 150 aqui em decimal, em binário seria esse número aqui, ó. Seria 1001, 0, 110. Esse seria o número binário. Então, eu sei que ele saiu 150. O que significa 150? Quer dizer que ele teve 150 incrementos na entrada. O que é a sensibilidade do conversor? É a tensão mínima que ele mede. Então, a tensão mínima que ele mede é 19,53. Eu tive 150 incrementos. Quer dizer, eu medi 150 vezes o valor de 19,53. Então, se eu tiver lá o valor de 19,53, vamos pegar o valor exato. Ó. Então, 5 dividido por 2 elevado na 8. Vou botar no memória mais. Aí eu vou pegar os 150 e vou multiplicar por esse valor da sensibilidade do conversor. Ó. Ele deu 2,929. O que significa isso aqui? Ó? Significa que a tensão que eu tenho, como ele deu 150 incrementos aqui na minha saída, e eu sei que a sensibilidade do conversor é 19,53 mV, a tensão de entrada que ele tem nesse ponto aqui é de 2,929 volts. Eu quero saber qual a corrente que ele está medindo. Então eu sei que esse sensor aqui, ó, ele me dá 100 mV por grau Celsius. Porém, que nem a gente viu no gráfico, né, ele tem um offset. Quando a corrente é 0 amperes, ele já me sai me dando uma tensão de 2,5 volts. Então eu vou ter que descontar esse valor. Ó. Eu vou pegar aquele valor lá, 2,929, e vou subtrair esses 2,5. Então, eu vou descontar 2,5, que é a tensão, já que ele sai de offset. Então eu tenho, na verdade, essa tensão, que seria a tensão que eu tenho em milivolts a partir do 2,5. Então, se eu sei que a cada 100 milivolts ele me dá 1 ampere, eu posso ver quantos incrementos eu teria. Eu posso pegar isso aqui, então,
e dividir por 0,1. Aí eu sei que a corrente, na verdade, que está circulando nesse circuito aqui, ela é de exatamente 4,29 amperes. Então, quando eu tiver o número 150 lá, ó, essa relação vocês vão ter que, se um dia vocês forem programar esse equipamento aqui, então vocês vão ter que fazer essa relação aqui da corrente que eu tenho aqui com a tensão analógica, que ele vai sair proporcional aqui, e com o número digital que eu vou ter aqui, ó. Então aqui ele está perguntando ainda qual que é a sensibilidade da medição, né? Qual o valor da corrente por valor binário. Porque vocês vão ter um valor binário aqui sempre, ó, que vai ser fixo, digamos assim, porque a tensão mínima que ele vai ter aqui em 0, ela vai ser isso aqui, ó. Em 0 amperes vai ser isso aqui. Então, se eu pegar aqui a sensibilidade do sensor, vamos pegar aqui esses 2,5 e dividir pela sensibilidade do sensor, ó, ele já vai ter o valor mínimo que eu vou ter aqui na saída, é 128. Que é o valor mínimo que vocês vão ter se ele estiver medindo nada, né? Nem 1 ampere, ele vai estar dando já o valor de 128, porque ele já sai com a tensão 2,5. Agora ele quer saber qual o valor binário relativo à corrente. Então eu sei que ele tem 100 milivolts, que é 0,1, dividido pela sensibilidade do conversor. Ó. Ele vai me dar mais ou menos 5. O que significa isso aqui? Então eu vou ter a cada ampere, na verdade, que eu tiver de incremento de corrente, aqui eu vou ter mais ou menos um incremento próximo de 5, um pouquinho mais, né? Então eu sei ali que o valor inicial que ele vai sair no conversor, eu sei que isso aqui às vezes não é tão fácil de entender para quem nunca utilizou isso aqui. Vocês vão ter um valor inicial de 128. No momento que passar 1 ampere aqui, ó, ele vai me dar 128 e eu sei que a sensibilidade do conversor é 19, ele vai me estar dando 100 milivolts, que aumentou 1 ampere. Então ele vai incrementar em 5 vezes aqui o 120, ele vai incrementar mais 5 o 128. Se estiver dando 10 amperes, ele vai incrementar 5 mais 5. É claro que aqui tem um errozinho, porque na verdade é 5,12, né? Se estiver passando agora no meu circuito 3 amperes, ele vai estar passando 5 mais 5 mais 5. Então, se estiver passando 3 amperes, seria só somar. Ó. Então, eu teria 15 mais 128. Ele vai dar um número de 143 aqui. Ó. Então, que nem aqui, ele está com um valor de 150, né? Então, a corrente está um pouquinho maior, né? Ela está com, que a gente tinha calculado, 4,29. Então, é um exemplo um pouco mais elaborado aqui, ó. Porque eu sei que ele tem 150 menos 128. Isso vai ser o valor que eu vou ter de incremento. Serão 22. Eu sei que mais ou menos, se eu dividir por 5,12... ele vai dar o valor de 4,29. Então, quando eu tiver o número 150 aqui na saída, vai estar passando no meu circuito aqui 4,29 amperes. Então, é um sensor muito interessante, o sensor Hall. Eu já utilizei até ele em projetos, aqui eu não sei onde é que está o projeto, que era usado em painel solar, equipamentos off-grid. Então ele tinha um sistema que pegava de painel solar. Então eu tinha na minha carga lá, eu tinha os painéis solares e a corrente ela poderia ser alimentada ou pela bateria ou pelos painéis solares. Então conforme o consumo, se era do painel solar, a corrente passava num sentido, se a corrente vinha da bateria, ela passava no outro sentido. Isso aqui alimentava um circuito. E era utilizado um sensor Hall desses aqui para saber qual o consumo que eu tinha do equipamento. Tanto como eu tinha, estava drenando a potência do painel solar, que ele era um equipamento que ficava ligado o dia inteiro fora da rede elétrica. Então, durante o dia, ele ficava consumindo, pegando energia do painel solar, passava pelo ACS, carregava, fazia o circuito funcionar e carregava a bateria.
E durante a noite o painel de celular parava de funcionar, ele drenava somente a corrente da bateria e alimentava o circuito. E através de contas, que nem eu mostrei essas contas aqui, eu conseguia saber mais ou menos quanto que ele estava carregando a bateria durante o dia e quanto que ele estava descarregando a bateria durante a noite. E aqui foi feita a medição. Ó. Então, se eu tiver aqui nessa simulação meio ampere passando aqui, ó, eu coloquei uma resistência bem baixa aqui, então é uma resistência muito baixa aqui. Então, se eu pegar aqui 0,1, que é a minha resistência, se eu pegar a lei de Ohm, né, tensão igual a resistência vezes a corrente. Então, eu tenho a resistência de 0,1 vezes a corrente de meio ampere, ele vai me dar uma tensão próxima de 50 milivolts. Ó. Então, mais ou menos essa tensão que ele está mostrando. Isso aqui eu tenho a tensão de quase 12 em cima da lâmpada e ele está perdendo essa tensão aqui. Ó. Ele está perdendo 50 milivolts. Isso aqui está se transformando, se forem ver, em calor. Né? Então, isso aqui é perdas. Então, ele está aquecendo esse resistor. E esse resistor aqui vai ter que suportar essa corrente aí. Então, se eu tiver aqui 50 milivolts, ó, vezes a corrente de 0,5, que é a forma da potência, né? Potência é tensão vezes corrente. Tensão de 0,05 vezes a corrente de meio ampere, ele vai gerar uma potência de, então, 0,025 watts. Seria a potência que ele vai dissipar em calor. Então, eu vou colocar aqui, poderia colocar um resistor de meio watt ou 1/4 de watt. Normalmente, a gente já coloca uma potência que o resistor suporta maior, bem maior que a potência que ele está gerando para ele justamente não queimar. Então, se eu colocasse um resistor de 1/4 de watt, que é um resistor comum, uns bem pequenininho, a potência máxima que ele poderia suportar seria essa aqui. Ó. Ela ainda estaria 10 vezes acima da potência que ele está gerando em calor. Ó. Estaria adequado ainda. Né? Só que o que acontece aqui, ó, a tensão que ele gerou em meio ampere é só 50 milivolts, é uma tensão baixa. Então, talvez a cada meio ampere que suba aqui, ou 1 ampere que for subir aqui, tem que ver se isso aqui vai ser adequado para jogar num conversor, né? Aí, se não for adequado, eu tenho que usar um amplificador operacional, né? Que é o que eu tinha falado para vocês. Vocês vão entrar, a saída do sensor de tensão entra aqui, e aqui eu tenho uma formulazinha, ó, onde eu vou colocar, digamos assim, posso colocar 10K, que seria 10.000, por 1K aqui. Ó. Normalmente eu utilizo resistências em valor de K aqui. Então, se eu colocar 10K sobre 1K mais 1, você teria um ganho aqui, eu corto aqui, 10 por 1 dá 10, mais 1 daria um ganho de 11 vezes. Então, se entrar aqui no VI aqui, digamos 50 milivolts, que nem a gente tinha visto no sensor lá, eu multiplico isso aqui por 11, usando esse cara aqui, e eu vou ter uma tensão de VO de saída 11 vezes maior. Ó, então aqui eu tenho uma bateria de carro, passou meio ampere, está ligada a minha lâmpada, eu coloquei um resistor em série, aqui a lâmpada gerou 12 volts, eu tenho um desperdício aqui de 50 milivolts, ó, que eu estou jogando fora, isso que está virando calor, né? Se eu jogo no amplificador operacional, onde eu utilizei uma relação 20 sobre 1K, então ele multiplicou próximo de 20 vezes, vai dar um pouquinho mais. Então, 20 vezes, então 49 milivolts vezes 20, ele deu mais ou menos 1 volt de amplificação. Então, isso aqui já é um valor mais adequado lá para eu utilizar num conversor analógico digital. É claro que eu tenho que cuidar para não gerar uma tensão muito alta aqui também, porque às vezes pode queimar o conversor analógico digital. Então, eu tenho que ver direitinho essa relação. Aqui eu estou multiplicando mais ou menos por 20. Ó. E isso aqui depois está entrando num conversor analógico digital. Então, esse aqui é um ADC0801, ó. Essa tensão convertida, ela entrou nele aqui, que eu estou simulando, e ele virou um número binário. Então, se eu pegar a minha calculadora aqui, vamos fazer a conta. Ó. Esse aqui é um conversor de 8 bits, e ele está alimentado em 5.
Então, se eu pegar aqui 5 dividido por 2 na 8, que nem a gente tinha falado, né? Ó, ele vai dar esse 19,53, que é o que está na memória aqui já gravado. Então, se eu pegar essa tensão que saiu do amplificador operacional e dividir pela sensibilidade do sensor, eu vou ter o número 55. Vamos converter isso aqui, 55,29 na verdade, né? Vamos ver aqui em decimal, se eu pegar 55 e converter para binário, ele daria esse número aqui, ó. Vamos ver se ficou igual ou não. Deve estar bem próximo. Esse meu D8 aqui é o menos significativo, ó, porque esse aqui é o menos, sempre o DB0, e o DB7, que é esse LED que está aqui, é o mais significativo. Então isso aqui seria o binário menor. Ó. Ele deu 1 exatamente igual. Depois eu tenho 0 e 2 1s. Ó. Deu exatamente igual ao cálculo. Está exato. Que isso aqui ele está mostrando aqui a conversão em binário, que seria, na verdade, o número 55 em decimal. Ou se eu fosse escrever em hexa também, seria 37 em hexadecimal. 37 em hexa ou 55 em decimal, né? Ou em binário esse número que está aqui, ó. Tranquilo? Então, a gente pode ver que a gente está comprovando aqui, o que a gente está calculando aqui são coisas reais de engenharia que vocês estão vendo aqui, e são coisas que se utilizam em equipamentos industriais.